Eis-me aqui mais uma vez, nesse sabadão, para a gente poder bater um papo sobre política. Vem eu te encher o saco na sua casa de novo, para você ficar ligado no que está acontecendo no Brasil. Mas faz parte. E vamos lá, a gente começa com uma verdadeira bomba. Você está sabendo, porque eu já falei, e se eu já falei, você acompanhou aqui no editorial. Teve uma audiência pública marcada lá no Congresso dos Estados Unidos, onde jornalistas, onde políticos e figuras foram chamadas para falar sobre censura e ditadura no Brasil. Matéria da Gazeta do Povo, só para relembrar. Políticos e jornalistas são chamados no EUA para falar sobre censura e ditadura no Brasil. Sabe o que mais me chama a atenção? O único jornal que tratou disso foi o Gazeta do Povo. Isso aqui era pauta, era tema, que era para estar em vários jornais aqui no Brasil, mas simplesmente não estão. E olha só, pessoas, deputados federais, senadores, jornalistas, Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, vários outros jornalistas foram convocados para participar dessa audiência pública, o Monark também. Lembra do Monark, aquele rapaz que tem um podcast e que foi retirado tudo dele, até o direito de poder falar nos podcasts? Pois é, e isso aí causa um conflito grande, porque o Monark, ele foi expelido até pela plataforma. Você sabe qual é a plataforma? E isso aí pode até gerar um processo que vai colocar em xeque a credibilidade da plataforma. Tá? Esta plataforma que você está vendo o vídeo. Então, estava tudo pronto para acontecer a audiência pública, mas a mídia brasileira não se preocupou em falar. Mas aí aconteceu algo assim, inédito. Eu vou tentar explicar, porque o vídeo do Gustavo Gaia ficou um pouco mais longo, mas eu vou explicar para vocês. O Gustavo Gaia escreveu o seguinte, o sistema se assusta e tenta cancelar a nossa audiência nos Estados Unidos. Acertamos em cheio. E aqui ele traz aqui, as informações do que aconteceu, do porquê aconteceu o cancelamento da audiência. E aconteceu o cancelamento. Lá nos Estados Unidos, quando o presidente solicita audiência pública, a audiência pública pode acontecer. Mas o vice-presidente, que é do Democratas, ou seja, partido de esquerda, segundo o Gustavo Gaia, ligado ao Jorge Soros, entre outros, pediu o cancelamento. Só que isso é a primeira vez que acontece. O vice-presidente bater de frente com o presidente da comissão pedindo o cancelamento de uma comissão, porque isso vai dar precedente para que outros vices façam a mesma coisa. Pode causar uma instabilidade dentro do Congresso americano. E o presidente da comissão queria que a audiência acontecesse. Ele fez uma ameaça ao vice-presidente que barrou, falando, não, tudo bem, você quer barrar, mas não vai acontecer mais nenhuma audiência na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, enquanto essa não acontecer. Você tem noção que o assunto é tenso, ou seja, a Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos, do Congresso americano, está travada em audiências, enquanto a audiência do Brasil não acontecer. Só que, talvez tão importante quanto, o que o presidente da comissão norte-americana, da comissão do legislativo norte-americano fez? Convocou uma audiência com a imprensa. Não só a imprensa de esquerda, toda a imprensa norte-americana, pediu para aqueles que fossem comparecer à audiência que ia acontecer lá na Comissão de Direitos Humanos comparecessem mesmo assim, que a imprensa norte-americana vai fazer a cobertura sobre o que está acontecendo aqui e vai ouvir os que foram convidados, os deputados, os senadores, inclusive os jornalistas que lá estarão. E o Gustavo Gaia falou o seguinte, olha, já tem uma série de documentos e relatórios que eles estão preparando para levar. Documentos que mostram que estão acontecendo censura aqui no Brasil, documentos que mostram tudo que está acontecendo aqui no Brasil para eles levarem e entregarem para a imprensa norte-americana poder estar divulgando aí para todos lá nos Estados Unidos. Isso aí causa uma ruptura muito grande, mexeu bem com a esquerda, porque para a esquerda tem entrado em contato, tá? E segundo
o Gustavo Gaia falou, foi uma figura grande da esquerda brasileira, entrou em contato com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos para que não acontecesse a reunião, né? Então, sentiram. E se sentiram é porque incomodou. Vamos lá, pessoal. Outra cena que chamou atenção é essa aqui, ó. Hoje, Bolsonaro esteve na Bahia. E aí, chamou atenção porque onde ele passa, o Bolsonaro incomoda. Incomoda porque tem gente demais que quer ir ver o homem, né? Então, apoiadores fizeram fila por foto com o Bolsonaro em restaurante da Bahia. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em Salvador, na Bahia, para participar de um evento da ala feminina do Partido Liberal. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que apoiadores formam uma fila em um restaurante nesse sábado para prestigiar o ex-chefe do executivo. Na ocasião, Bolsonaro tirou fotos, distribuiu autógrafos e foi aplaudido por apoiadores. Pois é, o homem não adianta, é uma das maiores figuras. Hoje eu vi um editorial do J.R. Guzzo que falava o seguinte, olha, nem o Brizola tinha uma capacidade de mobilização tão grande quanto o Bolsonaro tem. Nem o Brizola teve essa estrutura tão pesada para mobilizar as pessoas quanto o Bolsonaro tem. Então, é sinal que o homem realmente tem uma popularidade gigantesca, né? Vamos lá. O que está acontecendo agora? Nós vamos falar da dona Rosângela Moro, deputada estadual, tá, pessoal? Pouca gente sabe até que ela é deputada estadual, é uma deputada que não é de entrar muito em embate, faz o trabalho na dela, calada, sem muita polêmica, mas dessa vez ela resolveu causar uma certa polêmica e agora o PT foi contra ela na justiça. É o seguinte, não é novidade para ninguém de vocês que o Sérgio Moro está na berlinda, ou seja, está na mira do Tribunal Superior Eleitoral e pretendem cassar o mandato do Sérgio Moro. A vingança pessoal do Lula, né? Então, o Sérgio Moro já é considerado ali um zumbi político, ou seja, está morto politicamente, mas ainda está com mandato, porque estão contando os dias que ele vai ficar lá, porque sabem que o TSE aqui já tem uma decisão e uma opinião formada sobre o Moro. E no caso do senador, caso o senador venha perder o mandato, não é igual o deputado que vem um outro e assume o lugar dele. O jogo é mais embaixo um pouquinho, vai ter que ter novas eleições. Marcam-se novas eleições, definem as novas eleições e a partir dessas novas eleições define-se quem vai ser o novo senador. A Rosângela Moro, esperta, o que ela fez? Mudou o seu domicílio eleitoral de São Paulo, onde ela foi eleita por São Paulo, para o Paraná. Ou seja, se o maridão cair, ela assume a vaga do marido e o estado do Paraná continua tendo aí um senador que vem da Lava Jato, né? Ou seja, é ela que dá continuidade ao marido. O PT não gostou nada disso. O PT acionou a justiça para impedir a mudança de domicílio eleitoral de Rosângela Moro. Mas o que a Rosângela Moro fez, não há nada ilegal, tá? Você tem que ter o domicílio antes do pleito eleitoral. Depois que você já está eleito, você pode mudar o domicílio eleitoral. Isso é regra de campanha. Campanha já passou. Então ela pode mudar sim para o Paraná e concorrer no lugar do Moro. Nada impede que ela faça isso. E o PT está querendo mudar as regras do jogo no meio do jogo. O PT entrou com ação judicial para impedir a mudança de domicílio eleitoral da deputada federal Rosângela Moro, de São Paulo, onde foi eleita, para o Paraná, onde seu marido e ex-juiz Sérgio Moro possui residência. O Partido dos Trabalhadores alega que a legislação eleitoral proíbe mudança de domicílio entre estados enquanto o mandato está em curso, o que é o caso de Rosângela Moro, eleita em 2022. Segundo o advogado responsável pelo recurso, a transferência seria uma fraude à representatividade do eleitorado paulista. Isso da interpretação dele, né? Porque não tem nada na lei que fala isso. Cassação do mandato. Rosângela pode ter o mesmo destino de Sérgio Moro. Matéria da revista Fórum, de extrema esquerda. A manobra de Rosângela Moro, que mudou o domicílio eleitoral para o Paraná após ser eleita por São Paulo, pode selar um destino comum com o marido, Sérgio Moro, que deve ter um mandato de senador cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral em 1º de abril no julgamento das ações que o acusam por abuso de poder. Então eles já contam que vai ter, até porque foi o Lula que indicou o juiz que vai julgar o Moro, né?
Matéria do Metrópolis. Rosângela Moro, a Gleisi Hoffmann. A Gleisi que fez ataques a ela, né? Sobre a troca de domicílio. Chora. Ou seja, chora que eu vou ser senadora. A deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou em uma mídia social nesta sexta-feira Rosângela Moro, do União Brasil, pela troca de domicílio. Ficou com medo, né? A também deputada federal elegeu em 2022 pelo estado de São Paulo, mas recentemente trocou o domicílio para o Paraná, o estado onde nasceram ela e o marido, o senador Sérgio Moro. Em publicação no Twitter, antigo X, Gleisi afirmou que Rosângela Moro demonstrou desprezo pela população paranaense e fez críticas a Moro, também eleito no pleno de 2022. Pois é que vai dar crédito ao que está falando o presidente do PT aqui, né? Isso aqui é uma coisa que vários deputados já fizeram por muitas vezes, né? Mas, sabendo como está a situação hoje, não duvido que a Rosângela Moro seja caçada, não, tá? Ó, matéria do Nas Ruas, oficial aqui. Ó, o senador Alessandro Vieira acionou o CNJ para apurar suposta irregularidade no pagamento de precatórios. Lembra da denúncia do Ciro Gomes? O pedido de Alessandro Vieira surgiu depois da denúncia que Ciro Gomes, do PDT, fez contra o governo federal. Segundo Ciro Gomes, em entrevista à CNN Brasil, a gestão do PT teria liberado 92 bilhões no orçamento para negociar a venda de precatórios a instituições financeiras. Pega o fio aqui só para você entender. O governo Bolsonaro mandou a PEC dos precatórios. Ela partiu do governo. O que era a PEC dos precatórios? O que é precatório? Só para você entender. O precatório é o seguinte: quando eu tenho que receber do governo, eu tenho um sistema diferenciado de recebimento. Enquanto uma pessoa que me deve, eu executo e tomo os bens dela, eu não posso fazer isso com o Estado diretamente. Já imaginou o caos que seria? Então a regra é, se o Estado me deve, eu executo. Mas o Estado tem um tempo para me pagar. Não é incomum você ver aí falando que a pessoa está esperando 10 anos para o precatório sair. Então, durante a gestão Bolsonaro, tinha que pagar precatórios em 2022 na casa de 90 bilhões, tá? O Bolsonaro aprovou a PEC dos precatórios jogando esse pagamento até 2027. Eu fiz crítica a isso na época. E não me venha, mas foi o Congresso que aprovou. Não. O Bolsonaro mandou o projeto foi aprovado, eu estava lá dentro da Câmara o dia que isso aconteceu. O dia que aprovou, eu estava do lado do Sanderson, conversando com ele lá, e estava eu, o Sanderson e o Vicentinho, do PT. Nós três estávamos conversando dentro do plenário o dia que aconteceu a aprovação. Foi aprovado, jogou para 2027. Argumentação, olha, a gente precisa de um fôlego aqui, que teve pandemia, teve um monte de coisa. Tá certo, eu fui crítico, tá bom? Ou seja, só 2027. Você já viu o PT ser bom pagador para alguma coisa? Não é. O que aconteceu? O PT tinha até 2027 para pagar isso. Ciro Gomes foi na CNN e falou, olha, sabe essa dívida que o PT ganhou, prazo com o Bolsonaro aqui até 2027? Pois é, o PT, que não é bom pagador, resolveu pagar agora em 2023, aumentando aí o rombo, o déficit em 2023, mas sendo que ele tinha até 2027, aprovado por lei. O PT pagou porque é bonzinho ou tinha alguma coisa? O Ciro Gomes alega que foi o seguinte: os bancos procuraram essas pessoas que tinham os precatórios para receber, 2 bancos, segundo o Ciro Gomes, e fizeram um acordo com essas pessoas. Vocês vão receber isso só em 2027, vão custar receber isso. Vamos fazer o seguinte, 90 bilhões, eu dou aqui 45, 50 bilhões para vocês e compro esses precatórios e espero receber. É como se estivesse pagando juros. Fizeram, os bancos compraram. No outro dia, o PT foi lá e aprovou e pagou os precatórios. Ou seja, não esperou até 2027. Qual que é o ponto disso? Alguém lucrou muito. Imagina você comprar 50 bilhões hoje e receber 90 bilhões amanhã. É assim, é um golpe perfeito. Entenderam? É um golpe perfeito. Essa é a denúncia do Ciro Gomes. E o senador Alessandro Vieira aí falou, não, tem que investigar. Porque se os bancos fizeram isso, eles utilizaram informação privilegiada que ia pagar ou conluio com o PT. É um escândalo, segundo o Ciro Gomes, do tamanho do mensalão e do petrolão. São 40 bilhões, assim, ó, que some de uma hora para outra. Que o governo, inclusive, teve que pagar aí, né? É tenso, né? É tenso a denúncia aí.
tá certo? Por fim, mas não menos importante, o último material que eu quero trabalhar com vocês é essa aqui, ó. Proposta de anistia do 8 de janeiro e a Bolsonaro, né, recebem apoio público de 24 membros da CCJ. Ou seja, Lula tá super preocupado. Porque se o Bolsonaro for anistiado pelo Congresso Nacional, aí eu quero ver o STF fazer o que o Bolsonaro fez com, por exemplo, com o Daniel Silveira, né? Ao menos 24 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, entre eles 14 titulares, fizeram publicações nas redes sociais defendendo a anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro, ou políticos declarados inelegíveis por crimes eleitorais. Além do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a pauta tem simpatia pública de deputados do Republicano, do Podemos, do União Brasil e do Colegiado, onde tramitam esses projetos hoje na Câmara. Então, o assunto que outrora parecia impossível, que é a anistia tanto ao Bolsonaro quanto aos presos do 8 de janeiro, começa a ganhar corpo. E ganhou a partir da eleição dessa moça aqui, ó, Caroline de Tone, para a CCJ. Caroline de Tone diz que anistiará Bolsonaro se enxergar a oportunidade. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara afirma que ex-presidente é acusado de muitas coisas que são vistas como exagero pela direita. A deputada federal Caroline de Tone, eleita presidente da CCJ, na quarta-feira afirmou que se enxergar a oportunidade de anistiar o ex-presidente Bolsonaro e lá abraçá-la com certeza. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. De Tone disse que a CCJ pode discutir a anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023 e incluir o nome de Bolsonaro. Havendo a conveniência e oportunidade de pautar e incluí-lo, não vejo por que não, declarou. Pois é. E esse projeto da anistia, ele está correndo em caráter conclusivo. O que é caráter conclusivo? Eu tenho dois tipos de caráter na Câmara dos Deputados, o terminativo e o conclusivo. Quando o processo passa pelas comissões, inclusive pela SOCJ, e é terminativo, a hora que ele termina de passar na CCJ, ele vai para o plenário. Ele tem que ir para o plenário. Ele não é aprovado automaticamente. Já em caráter conclusivo, quando a CCJ aprova, é a mesma coisa que o Senado, que a Câmara, no plenário, ter aprovado. Então, ele já é aprovado. Então, a CCJ, além de tudo, tem esse poder. Às vezes, de mudar o caráter, falar, não, isso aqui vai ser terminativo, encerrou aqui, já manda para o Senado aprovar. Então, é muito poder na mão da Caroline de Tone. Não é à toa que o pessoal aí da esquerda ficou pistola por ter perdido não só a Comissão de Educação, historicamente dominada pelo PT e pela galera da esquerda, e também a Comissão de Constituição e Justiça. Essa tem força para fazer uma oposição séria. Até porque vai ter pautas que o governo quer aprovar ou que grupos políticos do Centrão irão querer aprovar. E aí é a hora da Caroline de Tone falar, olha, eu aprovo isso na CCJ, se, e somente se, vocês votarem comigo na anistia. Ou seja, troca jogo ali de um toma lá da cá, né, para ser aprovado. E isso é normal acontecer na Câmara dos Deputados. Eu já vi isso, eu já participei dessas articulações, não foi uma vez só, de fazer articulações para que caso um projeto passe, outro tenha que ser pautado. Então a gente já fez muito isso em cima dos projetos de aposentados, projetos de pessoas com deficiência que eu defendia na Câmara dos Deputados, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço. Às 9 horas eu estou de volta aqui com vocês.